Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sou o pastor Valcir, é sempre um prazer estar aqui para mais uma lição, para falarmos da palavra de Deus juntamente com você. E hoje nós vamos falar da lição de número 2, a lição que tem por título Avivamento no Antigo Testamento. A primeira lição foi apenas uma introdução falando sobre avivamento. Agora nós vamos começar um outro bloco que vai pegar a lição 2, a lição 3, onde nós vamos aprofundar no avivamento no Antigo Testamento. Esta lição 2 fala avivamento no Antigo Testamento. A 3, o avivamento no Novo Testamento. Então nós vamos começar a trabalhar com esse bloco, mostrando os avivamentos que aconteceram tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Também vamos falar sobre a questão, o que acontece antes de um grande avivamento. E o que é o avivamento? Qual a postura da pessoa que está sendo avivada? A questão do culto. Como devo dirigir um culto? Como é que funciona a questão, o que Paulo traz para nós sobre a questão do culto na igreja, sobre a liturgia? Então estes e outros assuntos, um pouquinho mais aprofundado, estudaremos nesta lição. A paz do Senhor. Se você é novo por aqui, não esqueça de deixar de se inscrever para que o YouTube possa te avisar sempre que a gente postar um vídeo novo. Então vamos à lição de número 2, que é a lição que tem por título o avivamento no Antigo Testamento. O texto áureo nosso vai dizer assim: Então disse, eis que eu faço concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Está lá em Êxodo 34, a parte A do versículo 10. Então, uma promessa da parte de Deus falando sobre algo que ele faria no meio do povo. Verdade prática. A Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos como respostas às orações e súplicas. Então aqui a gente já começa a entender que o avivamento vem em resposta a orações. O nosso texto bíblico básico se encontra em 2 Crônicas 34, do 29 ao 33. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. Não vou ler todo, mas está contando aqui a história do que aconteceu com o rei Josias, que nós vamos ver no decorrer da lição como foi este avivamento dele. Uma coisa importante a gente analisar quando a gente fala de avivamento, o comentarista vai colocar na introdução que o avivamento ele acontece da seguinte forma. Se nós analisarmos o Antigo Testamento, o povo começava a pecar, chegava num ponto em que não tinha mais saída. Aí uma pessoa, uma mulher, um homem ou alguém começava a buscar o Senhor. E Deus então, nesse de buscar o Senhor, Deus ouvia as orações e trazia o avivamento. Dentro do avivamento nós vamos encontrar ali um retorno às Escrituras, a confissão de pecados e o se achegar a Deus. Nosso primeiro tópico fala sobre panorama do avivamento no Antigo Testamento. Então, nesse primeiro tópico, nós vamos falar sobre o avivamento na época de Moisés, o avivamento no tempo de Samuel e o avivamento no tempo do rei Josias. Esse é o primeiro tópico que nós vamos tratar aqui. Então vamos ao primeiro tópico aqui na época de Moisés. Todos nós sabemos a história do povo de Moisés. Quando Jacó
desce ao Egito por causa de uma grande seca. Lá já está o seu filho José, e eles descem para lá, vai para uma terra especial, terra de Gósen, juntamente lá com toda a sua família. Durante todos os anos que eles ficaram lá e José viveu, e os reis que vieram depois e conheciam José, sabia a história de José, não mexeu com o povo de Israel. Mas quando veio um rei que não conhecia José, não conhecia a história, começaram então a escravizar o povo. Segundo alguns estudiosos, a escravidão no Egito, ela durou mais ou menos 80 anos. Se nós pegarmos da época da descida de Abraão até a saída, dá lá 400 a 415 anos, 430 anos. Mas o período mais duro, mais difícil de sofrimento foi média de 80 anos que o povo começou a sofrer. E Deus, então, de uma forma miraculosa, ele chama Moisés, a princípio uma criança rejeitada, porque a lei era jogar todas as crianças. Nós conhecemos a história que ele foi jogado no rio, a filha de Faraó pegou, criou, depois deu para a própria mãe, para que a própria mãe pudesse cuidar dele. E isso foi algo que Deus, então, depois que Moisés fugiu do Egito, após matar um egípcio, Deus o chama lá no Monte Horebe, naquela grande revelação que foi a sarça ardendo e Deus falando com ele que era para ele ir ao Egito e libertar o seu povo. Nós sabemos que ele desceu ao Egito, ele retirou o povo lá com mãos fortes, todo o povo viu todas as pragas que vieram sobre o Egito, o povo se volta a Deus, o povo se envolve com Deus porque está vendo ali claramente a atuação divina naquele lugar. Então, todos esses juízos realizados lá fez com que o povo realmente se achegasse a Deus. Então nós podemos dizer que nessa época houve um avivamento no meio do povo de Israel. O outro avivamento foi na época de Samuel. Nós também sabemos da história que na época de Samuel nós tínhamos ali um problema seríssimo, né, com os filhos de Eli, que eles estavam totalmente corrompidos e todo o sacrifício que era oferecido, eles pegavam uma parte para eles cometiam várias abominações. E quando a gente analisa o capítulo 6 e 7 de 1 Samuel, nós vamos verificar que a arca de Deus ela foi para o campo de batalha, foi capturada pelos filisteus, e nessa de capturar, depois ela foi devolvida, e toda essa situação chegou ao conhecimento de Eli cai, morre, Hafni e Finéias também morre, a esposa de um deles também falece. Então há uma desgraça muito grande, e aí entra Samuel em ação. Foi nesse contexto de mortes, de catástrofe, que entra Samuel, que já vinha de algum tempo sendo chamado pelo Senhor para atuar como um grande profeta, e é nesse contexto que ele entra, traz uma palavra ao povo, dizendo que Deus vai dar vitória, e Deus realmente dá vitória para eles, dá uma saída, e nessa vitória que Deus dá, há um avivamento aí, há uma volta às Escrituras, uma volta à obediência ao Senhor. Então isso é o que aconteceu com o avivamento através de Samuel. Nós temos também um avivamento com o rei Josias. Se a gente analisar a história, né, depois do reinado de Ezequias, rei de Judá, Manassés, seu filho, corrompeu-se, caiu na idolatria, no culto aos demônios, ergueu altares, práticas na casa do Senhor, passou seus filhos pelo fogo, e Deus aí foi enviando punições, né? Manassés se arrependeu, Deus ouviu sua oração, restituiu o reino. Após a morte de Manassés, seu filho Amon reinou em seu lugar. Infelizmente o rei não seguiu o exemplo do pai, governou de maneira corrupta. Por isso seus servos o mataram. Então olha quanta crise, quanta desgraça, quanta coisa ruim aconteceu. E foi diante desse
momento incerto aí que Deus chama Josias, que é descendente dos reis que já haviam morrido, e ele, aos 8 anos de idade, ele começa a reinar. Depois, aos 18, ele começa a fazer várias mudanças. Aos 26 anos, ele começa a atuar mais profundamente, fazer uma limpeza em Israel. E com o tempo vai passando, eles encontram o livro da lei, e ele chama todo o povo, obriga todo o povo a buscar ao Senhor, a se aproximar do Senhor. Então nós temos ali a crise, nós temos o reconhecimento do pecado e nós temos uma volta a Deus, um pedido de perdão e uma busca do Senhor. Então nós podemos dizer que todos os ingredientes do avivamento aconteceu na época do rei Josias. Realmente houve uma limpeza de todas as abominações que havia na terra de Israel. Se a gente fizer aqui nesse tópico, olharmos a sinopse, vai dizer que vamos destacar o avivamento na época de Moisés, na época de Samuel e na época do rei Josias. Nosso segundo tópico vai falar a respeito da confissão de pecado e retorno à palavra de Deus. Então, quando Neemias é chamado, ele chega diante do Senhor, ele reconhece que também é pecador e ele pede perdão a Deus porque a cidade está destruída, o templo está destruído, eles estão cativos. Neemias está no palácio como copeiro do rei, mas o seu irmão está lá na terra prometida e ele então há aí uma busca, né? As portas da cidade toda caída lá e ele fica sabendo o que está acontecendo, conversa com seu irmão e depois fala com o rei. Mas ali o que nós temos ali? Ele confessa os seus pecados. Nós vamos ver em Neemias capítulo 1, 6b, nós vamos encontrar o seguinte. Diz assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para os ouvires a oração de teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Então olha aqui, nós temos uma crise que está instalada, a cidade está destruída, o povo está cativo e há aqui uma confissão de pecados. Neemias confessa o seu pecado, faz a sua oração, Deus vai ouvir a oração de Neemias. Essa confissão essa confissão de pecado ela é indispensável, né, para o verdadeiro avivamento. Se você quer passar por um período de avivamento, você tem que reconhecer a crise que você está vivendo, você tem que pedir perdão ao Senhor, cair de joelho, voltar à leitura da palavra, às Escrituras, e nós vamos perceber que isso vai começar a mudar na sua vida. Outro ponto importante na época de Neemias foi a questão do ensino, né? Neemias trouxe realmente, Neemias mandou que fosse lido a palavra de uma maneira didática, né? Pausadamente, para que o povo entendesse o que Deus requeria de suas vidas naquele momento crucial da história judaica. Então, o ensino da palavra de Deus é importantíssimo também para o avivamento. É um dos passos também para o verdadeiro avivamento. Então, no momento em que eles voltam à palavra, no momento em que eles começam a estudar a palavra, a pensar na palavra de Deus, a voltar-se a obedecê-la, nós temos aí um ouvir da parte do Senhor e as pessoas se tornando avivadas. O que é uma pessoa avivada? Aquela que reconheceu os seus pecados, pediu perdão e voltou a ouvir a palavra e voltou-se a aproximar-se do Senhor. Tá? Então é importante aí, né? Confissão de pecados e ensino da palavra de Deus. E o terceiro tópico nosso é o avivamento e a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela corrige, né? No Novo Testamento nós vamos ver um padrão aí nessa questão da decência e da ordem, que nós chamamos de liturgia, né? Mas é interessante que, como o comentarista coloca aqui, ó,
Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Percebe que há uma ordem aqui. Nós estamos falando de um culto realmente avivado, de um momento especial, né? Então, está mostrando aqui que há uma orientação para que haja no culto uma sequência e as pessoas realmente vão ali para adorar ao Senhor, para buscá-lo realmente, né? Olha, ele deixa claro aqui, olha, salmo, doutrina, revelação, interpretação, língua. Então nós temos a manifestação do poder de Deus. Então ao chegar na igreja é para adorar ao Senhor, é para buscar ao Senhor. Se houver esse tipo de busca, nós não vamos cair no formalismo, que é o segundo tópico aqui que ele traz como um alerta para que não caiamos no formalismo. O que seria o formalismo? Aquelas regrinhas, seguir as regrinhas, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e fica como se o culto tivesse, uma expressão muito comum, né? Um culto engessado. Então nós temos que ter um culto livre, onde o Espírito Santo encontra uma porta para poder falar aos corações e as pessoas possam também dar um lugar um pouco ao emocionalismo e não ficar com aquela coisa muito didática, muito técnica, mas que você possa fechar os seus olhos, você possa glorificar, você possa falar línguas estranhas em alguns momentos, respeitando logicamente o momento da palavra, mas que você realmente cultue ao Senhor e você sinta a presença do Senhor. Há muitas igrejas hoje, não vamos citar nomes por questão de ética, que elas são muito técnicas e elas estão ali tudo certinhas e elas não dão espaço para o Espírito Santo atuarem. Concluindo aqui, é importante que a gente leve em consideração a oração, né? A oração é importante. Pode ser oração de madrugada, pode ser oração pela manhã, pode ser oração ao meio-dia, pode ser oração à tarde, pode ser oração à noite. Não importa o horário que você vai orar. O importante é que você busque ao Senhor. Buscando ao Senhor é importante. Nossa igreja tem um trabalho de oração pela madrugada, que também é muito importante, ok? E isso, diante da oração, enxergando a questão da calamidade, da crise, da situação moral, caindo de joelho nos pés do Senhor, pedindo perdão pelos pecados, confessando os pecados, com certeza Deus ouvirá e haverá um avivamento. Então Deus vai tirar cada um de nós dessa mornidão, dessa frieza, se nós voltarmos à palavra de Deus. Então, resumindo, o reconhecer uma crise, o cair de joelho, pedir perdão, voltar às Escrituras, estudar a palavra, chorar na presença do Senhor, pedir perdão e assim o avivamento vai começar a surgir dentro de nós. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.